Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Piauí em Cidade, o nosso podcast do Portal 86, que nós sempre gostamos de falar, aliás, gostamos de pedir para que você siga, para que você inscreva-se no nosso canal no YouTube, a nossa querida TV 86. Você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, ó. Vá nesse botão, faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada, mas é importante para que você acompanhe todo o conteúdo feito pela equipe do Portal 86. Outra coisa, além do conteúdo do Piauí em Cidade, chegando já nesse nosso 20º episódio, você encontra por lá também todo o conteúdo do portal. Por exemplo, o Casos Podcast, que é o nosso novo podcast, você já acompanhou. Tem também por lá o Zap do Efrem, o jornalista Efrem Ribeiro não para de mandar notícia o tempo inteiro. Quem está no Zap do Efrem já tem que silenciar de tanto receber informação. E claro, todo o conteúdo das editorias do Portal 86. Tem lá o conteúdo de política, de esporte, de cultura, enfim. Peço demais que você faça parte da nossa TV 86. Claro, quem prefere acompanhar naquele fonezinho de ouvido enquanto vai para academia, por exemplo, tem o 86 em todas as plataformas de áudio. Eu prefiro o Spotify. Se o Spotify também é o de sua preferência, coloca lá na busca, ó, @portal 86. Você vai acompanhar todo o conteúdo feito por nossa equipe, o conteúdo do Piauí em Cidade e todos os outros podcasts feitos pela equipe do portal. Eu sempre explico o que é o Piauí em Cidade com muito orgulho. Quem acompanha o que é esse nosso trabalho feito pelo Piauí em Cidade, ele exalta piauienses ou não piauienses, mas pessoas que fizeram aqui no Piauí algo muito forte e chegaram lá. Chegaram no topo de suas carreiras. A gente sempre traz, desses 20 convidados, exemplos de pessoas que chegaram lá. Pessoas que inspiram. E aí eu vou pedir para o meu amigo João abrir a câmera e mostrar o nosso convidado. Esse é mais um exemplo de pessoa que chegou lá. Deputado Evaldo Gomes, muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Alisson, obrigado pelo convite. Momento de a gente conversar, trocar ideias. Te parabenizar aí pelo programa, pela oportunidade que você está dando aí. Há muitas personalidades que alcançaram o sucesso com trabalho, com luta. Obrigado pelo convite. Verdade, deputado. Ó, o senhor é, acho que o terceiro político. Esteve aqui Freitas Neto, por exemplo, que dispensa apresentações, né? Que são nomes que inspiraram outras pessoas no Piauí, que tem história. O senhor, que a gente vai falar aqui um bocado, o senhor é um exemplo de quem chegou lá. São piauienses, deputado, e eu uso essa palavra aqui, tem até gente assim, esse nome é muito difícil, piauiensidade, mas é de propósito, porque piauiensidade, ele é um sentimento que a gente tem. Eu tenho certeza absoluta do senhor que é de Teresina, o senhor tem orgulho assim, ó, eu cresci sendo piauiense e cheguei lá, vim lá de baixo mesmo e deu certo. Ou o senhor não tem esse orgulho? Com certeza, eu tenho um orgulho, muito orgulho de ser piauiense. Quando a gente viaja, vai para São Paulo, vai para o Rio, até mesmo fora do Brasil, chega no terceiro, quarto dia, a gente dá uma saudade imensa de retornar para o Piauí, retornar para Teresina. Então eu tenho um amor muito grande e um carinho muito grande pela cidade de Teresina, porque aqui eu nasci, me criei. Foi aqui que eu travei minhas grandes lutas, muitas batalhas para chegar onde nós chegamos. Então eu me sinto sim um piauiense de coração e de gema. E é por isso que a gente fala esse sentimento, deputado. E, ó, eu vou fazer uma apresentação aqui rápida. Se tiver alguma coisa para acrescentar, você pode emendar junto comigo. Natural de Teresina, tem 52 anos, casado, recém-casado, né? Formado em pedagogia, possui pós-graduação com gestão estratégica de pessoas, tá certo? Hoje, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí e presidente de um grande partido que é o Solidariedade. Bom, deputado, mais uma vez. Pai da Fernanda Gomes, né? Pai da vereadora Fernanda Gomes, né? Só tem toda uma história, se a gente for colocar aqui. Bom, aliás, nós vamos colocar muitas dessas histórias aqui. Bom, deputado, e aí, para começo de conversa, né, para a gente alongar um pouco esses detalhes de como mostrar para quem está nos acompanhando aí, de como o senhor chegou lá, a gente lhe apresentei com essa canequinha, o senhor pode abrir, colocar bem uma cajuína, enquanto aqui a gente já formula a nossa primeira ideia dentro do que é esse nosso podcast, do que é o Piauí Cidade. Pode botar aí a sua cajuínazinha da hora. E, ó, não tem patrocinador não, gente. Pode botar aqui o patrocinador de você. Nem da cajuína, viu? Que é tudo pago pela equipe do Portal 86. Deputado, para a gente iniciar, queria que o senhor falasse sobre esse início, né? Como é que se deu a sua entrada no mundo da política? Por que eu vou começar com essa pergunta? Porque a ideia desse podcast, deputado, é sempre mostrar para as pessoas como é que se chega lá. Como é que uma pessoa, sabe, de 20 anos está acompanhando aqui
o nosso podcast. Qual a idade que o senhor iniciou, mais ou menos? Com 15, 16 anos de idade. Olha só a idade do deputado, e aí você, com 15, 16 anos, tá acompanhando esse podcast e pensa, pô, dá pra mim? Então eu queria que o senhor contasse, como é que foi o seu início dentro dessa idade que o senhor tinha, adolescente ainda, já pensando em ser político? Olha, Wallace, não foi uma missão tão fácil. Se você levar em consideração os atores políticos do Piauí, na sua grande totalidade, são pessoas oriundas de famílias tradicionais. Exemplos que nós podemos tirar que não é de família tradicional, nós podemos falar do Wellington Dias, senador, do ministro Wellington Dias, e de poucos, muito poucos outros nomes que se destacam na vida pública, que não são oriundos de famílias tradicionais. Então nós iniciamos ainda nossa vida muito cedo, na política. Primeiro eu dei meu primeiro passo na campanha pela direta já. Ainda com 15, 16 anos de idade, tive a oportunidade de participar de caminhadas, de movimentações aqui em Teresina, mas o despertar da vida pública se deu mesmo quando eu cheguei no Liceu Piauiense, em 89, quando assim que eu cheguei, já fui lá disputar a eleição do Grêmio Estudantil, disputei como diretor de esporte e fui pé quente porque ganhei a eleição, juntamente aí com o Messias Júnior, o líder, grande Messias, que foi um grande líder estudantil da Zona Sul, e outros amigos que depois a gente se estendeu-se do Grêmio do Liceu para a UMES, para militar na União Municipal de Estudantes Secundaristas, da qual também fui diretor, para o Centro Colegial dos Estudantes Piauienses, o CECEP, e tive uma passagem assim longa militando desses movimentos estudantis aqui da capital, aqui na capital e também no interior do estado, porque como eu fui diretor do CECEP, a gente levava a nossa experiência do movimento estudantil de Teresina também para o interior do estado. E foi quando a gente teve a oportunidade de chegar na universidade, no curso de pedagogia, também de cara fui logo disputar o Centro Acadêmico de Pedagogia, fui o presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia, participei de muitas lutas dentro da universidade, até disputar o Centro Colegial Diretório DCE. Central dos Estudantes, Diretório o Central. DCE, disputei, não tive êxito na disputa, mas participei de Assim que debate. o senhor entrou na universidade? Assim que entrei em 97, quando foi em 98, eu já estava presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia em 97, em 98 eu já estava disputando o DCE. E não tive êxito, porque não ganhei a eleição, mas tive a oportunidade de ganhar muita experiência no meio acadêmico. Você sabe que a academia, a universidade, é um celeiro de formação de líderes, e a gente deu o primeiro passo dentro da universidade, quando disputou o próprio Diretório Central dos Estudantes. E depois eu fui militar nos partidos políticos. Tive minha primeira experiência já na juventude do PCdoB, na UJS, apesar de não ter sido filiado ao PCdoB. E depois me filio ao PDT, da qual eu tive a oportunidade também de comandar a juventude daquele partido, a Juventude Socialista, que nós conseguimos dar aqui uma cara. O PDT jovem se fortaleceu muito quando a gente comandou. Tanto é verdade que a gente comandou várias entidades estudantis, nós na direção da juventude, orientando a estudantada. A gente conseguiu comandar a UMES, comandar o CECEP, e chegamos ao comando da CEMEI, que foi talvez a minha primeira experiência administrativa, que fez com que a gente pudesse, vamos dizer assim, dar um salto depois, para depois se tornar vereador de Teresina e lá, naturalmente, deputado estadual. Então, quer dizer, não foi uma tarefa tão fácil, não foi da noite para o dia, vamos dizer que a gente chegou, vamos dizer onde nós chegamos. Foi toda uma caminhada, uma longa caminhada, de dificuldade, vamos dizer assim, de obstáculos que tivemos que enfrentar, mas vencemos. Eu acho que nós tínhamos um sonho, esse sonho se concretiza quando a gente chega no parlamento, no vereador, deputado estadual, mas ele não concretiza ainda 100% completo, porque a gente sonha ainda um dia poder contribuir mais pelo estado do Piauí, quem sabe governando Teresina, quem sabe governando o Piauí. Todos nós políticos temos um sonho, e eu acho que não serei diferente dos demais. Eu já ia perguntar isso, chegando lá,
O senhor não teria esse sonho de ser prefeito, de ser governador. Mas, deputado, só tratando desse início. O senhor colocou aí, quando o senhor chegou na universidade, já foi logo para essa disputa do DCE. Como é que era na escola? O senhor porque o que o senhor está demonstrando é que sempre teve esse desejo de liderar, de comandar. Na escola era assim, o senhor, quando era criança? Olha, veja só, eu tinha, ainda quando criança, tinha o líder de turma, né? Sim. Eu sempre fui um líder de turma. Aham. E depois eu me destaquei no meu bairro, comandando, por exemplo, o time de futebol. Era um dos Sim. líderes de time de futebol Qual era o do bairro? meu bairro, Bairro Vermelha. Uhum. Participei de muitos campeonatos ali no bairro Zona Sul de Vermelho, Teresina. Zona Sul de Teresina. E uma das funções maiores minhas era ser o capitão do time. Quer dizer, eu sempre tive esse poder de liderar. Sim. Eu acho que isso, desde criança, que já me despertou o poder de liderança e que fez com que a gente pudesse hoje chegar na condição de deputado, presidente de um partido e ter liderado vários movimentos políticos, né, aqui no Piauí e em Teresina. O senhor era aquele que tomava a bola e, não, agora ninguém joga mais. Não, era. O senhor comandava como líder mesmo, né? Não, eu era um líder. De fato, eu não era um craque de futebol, tanto é que não tive tantas paixões pelo futebol, mas gostava, me sentia à vontade. É uma forma de Era brincar, uma né, na forma, infância. um prazer muito bom de compartilhar com outros colegas, né, outros amigos do bairro. Mas joguei bola e liderava na condição de capitão do time, depois técnico do próprio time no passar do tempo. Então, talvez isso foi o primeiro sinal de que a gente Uhum. seria um líder político no futuro, um líder político que pudesse despertar os interesses da população. Deputado, o senhor falou sobre não ser de uma família tradicional, como muitos até hoje estão no poder desta forma. O senhor não é de um berço de ouro. Dentro dessa infância que o senhor construiu, teve algum familiar político? Teve alguma coisa? Como é que era a relação sua com seus pais, por exemplo? Bom, meu pai e minha mãe jamais teve qualquer influência ou militância política partidária, muito menos política de saber, vamos dizer assim, me orientar em quem eu votar, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque meu pai era analfabeto. Minha mãe semi-analfabeta, quer dizer, meu pai e minha mãe tiveram uma vida sofrida. Vieram do interior do estado, da região de Valença, e criaram uma família muito grande em Teresina. Eu tive 12 irmãos, né? E meu pai e minha mãe não tiveram a oportunidade que eu tive de ter o conhecimento, de se alfabetizar, de ser formadores de O opinião. senhor é mais velho? Não, eu sou um dos mais novos. Acho que sou um dos mais. Estou aí, vamos dizer que são 12, 12. né? Eu acho que eu sou aí o sétimo, o sexto. Mas o senhor é dos que se formou? De minha família de 12 irmãos, eu só tive a oportunidade de me formar, eu e outro irmão. Eu me formei em pedagogia, ele se formou em geografia. Uhum. Mas os demais não conseguiram ter a oportunidade de chegar à academia, ter um curso superior. Toda a maioria dos meus irmãos são pessoas simples, trabalhadores, né? São pessoas que ou trabalham no comércio, ou trabalham trabalhos braçal, como por exemplo metalúrgico. Enfim, então são pessoas. Que é a origem humilde dos seus pais, É né? a origem dos meus pais. Quer dizer, minha família é uma família que continua simples, continua pobre, mas são pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que venceram trabalhando, né? Que têm vencido e ajudado, contribuído na formação dos seus filhos, mas trabalhando. Então não é fácil você ter uma família, uma origem como a nossa, e hoje está, vamos dizer assim, no topo, entre a elite da política piauiense. Porque, queramos ou não, ser deputado estadual já é uma elite da política piauiense. E a gente já está no 4º mandato, já tem uma vasta experiência, comanda agora, Deus me deu essa oportunidade, agora e meus colegas do parlamento, de me dar a oportunidade de ser vice-presidente da casa. E isso, a gente é um motivo de orgulho para a gente, até mesmo na nossa trajetória de vida que nós tivemos para chegar até onde chegamos. Quer dizer, não foi tão uma tarefa fácil, mas a gente só tem que agradecer a Deus e agradecer ao povo do Piauí pela oportunidade. Pois é, e isso aí é interessante demais, deputado, de se colocar, porque como eu estava colocando agora há pouco, quando você vem de uma origem realmente humilde, como você está falando aí, seus pais vieram do interior, para tentar vencer com esses 12 filhos, não deve ter sido fácil. O senhor lembra de algum momento assim de dificuldade, deputado, nessa infância? Porque eu acredito que deve ter sido muito sofrido. Olha, eu lembro sim, lembro e não tenho vergonha de dizer. Quando a gente ouve
alguém dizer que passou fome, que teve dificuldade para se alimentar, eu fui um deles. Eu passei fome, não tenho vergonha de dizer. Meus pais, meu pai era vigia, ele tinha que sustentar com um salário mínimo 12 filhos, não é uma missão tão fácil, né? Minha mãe não trabalhava, trabalhava em casa, até mesmo porque com 12 filhos teria que estar dentro de casa para dar uma assistência e cuidar dos filhos. E não foi fácil você ter um salário mínimo para poder alimentar 12 filhos. Então, em alguns momentos, sim, na minha vida, eu tive que ralar muito, passar fome. E comecei a trabalhar muito cedo. Quando a gente vê alguém aqui usando a metáfora de que começou a trabalhar com 7 anos, 8 anos de idade, isso não me faz inveja, porque eu comecei a trabalhar com meus 13, 14, 15 anos de idade, tá certo? Para ajudar meu pai e minha mãe, ajudar no sustento dos meus irmãos. Trabalhar com o quê, irmão? Trabalhava como ajudante de pedreiro, né? Enfim, aquele trabalho braçal que a gente faz, que as pessoas fazem para ganhar um trocado. Então eu trabalhei desde cedo para para chegar onde eu cheguei. Depois eu trabalhei como carteira assinada, eu fui também servidor de uma entidade não governamental, que é a CEMEI. Eu trabalhei durante muito tempo na CEMEI, primeiramente como office boy, depois como auxiliar administrativo e, por incrível que pareça, eu cheguei a office boy naquela entidade e me tornei presidente. Porque de office boy eu me tornei auxiliar administrativo, recepcionista, depois me tornei gerente administrativo financeiro e cheguei à presidência. Quer dizer, num tempo de 20, 25 anos, eu cheguei à presidência. E comecei a trabalhar na CEMER com 17 anos de idade, já como office boy, né? E quando eu cheguei na CEMEI, jamais poderia imaginar que poderia comandar a casa, né? Ser presidente da casa. Mas assim, eu comandei num período curto, apenas de um ano, porque depois me tornei vereador de Teresina. Mas quer dizer, tudo que eu faço, eu exemplifico essa questão da CEMEI para mostrar a você que tudo que você faz com perseverança, com a crença em Deus, com determinação e muita coragem, você vence. Tá certo? Eu não tenho preguiça, eu gosto de trabalhar. Tá certo? E não tenho inveja de quem começou a trabalhar cedo, quem começou a ralar cedo. Porque eu comecei. Quer dizer, com um adolescente ainda já comecei a trabalhar, e desde da adolescência que até hoje eu trabalho. Quer dizer, muita gente imagina que a gente é deputado estadual e não tem outra atividade, né? Eu tenho outra atividade. Eu sou comerciante há muito tempo, tá certo? Talvez no primeiro ano de mandato, meu primeiro ano de mandato em 2011, eu já tive aquela visão de ser empreendedor. Então, hoje eu sou um empreendedor, né? Não me considero um empresário, mas um comerciante, um empreendedor que busca diariamente trabalhar para que a gente possa vencer mais ainda, dar outros passos mais adiante. Eu acho que o trabalho é o fruto, o resultado das suas conquistas é fruto do seu trabalho. Então, eu tenho pautado a minha vida no trabalho. Deputado, isso aí foi um depoimento que foi muito importante. Muita gente que vai acompanhar a gente, esse relato que o senhor fez aí, porque de tudo que o senhor falou aí, tem alguns pontos aí são chave. Por exemplo, o senhor dizer que o trabalho, tem muita vontade de trabalhar, de querer trabalhar o tempo inteiro, né? Porque tem gente que realmente pensa isso. Um deputado, quando é de tarde, ele tá dormindo, não tá mais na Assembleia. É verdade, é porque assim, as pessoas têm uma visão do político como alguém que não trabalha, que ganha um bom salário, que tem privilégios, né? Mas que não trabalha. Trabalha pouco e ganha muito. Né? E a gente tem procurado exercer o nosso papel de parlamentar trabalhando todos os dias. Quer dizer, a gente é deputado, veja só a presença nas sessões da Assembleia. Veja que eu sou um dos deputados que menos falto. Quer dizer, nesse primeiro semestre eu faltei em 3 oportunidades porque estava viajando em lua de mel. Né? Em lua de mel, quando eu me casei recentemente. Mas em todas as outras sessões eu participei, tive uma presença. Quer dizer, eu acho que a presença no parlamento, ter o gabinete como um instrumento de portas abertas para conversar com o povo, com as lideranças políticas, com a própria população, esse é o que eu tenho como vamos dizer assim, como plataforma do meu mandato, vamos dizer assim, como ponto-chave básico do meu mandato. Ou seja,
ter um mandato de muito diálogo com a sociedade. Então, para isso, requer muito tempo dentro na atividade parlamentar. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente tem procurado fazer. Muita gente acha que ser um bom deputado ou ser um bom vereador é que faz muitos projetos, que faz muitas leis. E eu não vejo isso como fator primordial. Eu vejo que o melhor parlamentar é aquele que consegue ter um diálogo com a sociedade. Talvez esse seja o melhor parlamentar no meu ponto de vista. Tem gente que acha que ser um bom vereador, um bom deputado estadual, um deputado federal, é que mais apresenta requerimentos, que mais apresenta projetos de leis. E eu não vejo isso como algo fundamental, como algo principal para se tornar um bom parlamentar. Eu vejo que o bom parlamentar é aquele que se preocupa com o dia a dia do povo, é que procura dialogar com a sociedade. Até, E é isso que eu tenho procurado fazer. até porque dá mais resultado na prática, né? Você vê lá, uma visita à comunidade, eu vejo muito a sua filha, minha vereadora Fernanda, ela faz muito isso de ir até onde está a população, né? Quando ela estava na disputa da eleição, na disputa do período eleitoral para se tornar vereadora, ela me perguntou qual era o segredo para se alcançar, vamos dizer assim, se firmar na condição de vereador ou de política. Eu disse, vá junto ao povo, vá até a população, passe a ter um mandato participativo, de diálogo com a sociedade, com as periferias, com as pessoas que moram lá no bairro e que precisam muita da atenção do poder público. Tem gente que está com a sua rua, não tem a rua esburacada, ou a sua rua é escura, ou que de repente falta água naquela comunidade, e muita gente não sabe como chegar para se resolver esses problemas básicos. E eu acho que a presença do vereador, do político lá, talvez isso seja um ponto fundamental para se trazer soluções para esses pequenos problemas que para nós é pequeno, mas para eles são grandes. Então eu acho que o maior segredo do sucesso da vida do quem exerce um mandato parlamentar é ter esse papel do dia a dia. Por exemplo, a CPI da Equatorial, para mim, é algo que você usa a CPI para dialogar com a sociedade. Né? Você imagina assim, não, na semana passada eu vi uma pessoa dizendo assim para mim, olha, você recebeu crítica por parte da direção da Equatorial, porque ele, segundo ele, a CPI criada e pedida por você lhe traz um benefício político. E eu disse para ele que ele estava totalmente enganado. Porque a minha prática na condição, o meu papel é esse, é de poder dialogar com a sociedade. Se você tem um número muito grande de pessoas em Teresina e no Piauí que tem como principal reclamação a energia elétrica, cabe eu fazer a minha parte. E eu encontro a forma de eu encontrar uma solução para essa problemática foi criando a CPI. Quer dizer, isso não me traz holofote, isso me traz a responsabilidade, é mais compromisso para poder exercer o meu mandato bem, através de uma CPI, para que a população possa reconhecer na gente esse referencial de político que faz exercer o seu papel, de fato, do dia a dia. Ou seja, pode ter um bom salário, mas trabalha no popular. Não, e até eu vou até adiantar um pouco essa pergunta em relação à CPI, porque a CPI da Equatorial, eu já vi por aí alguém dizer assim, mas porque tá fraca, porque não tá tendo a repercussão que deveria ter, não vai ter resultado. Mas eu vi já a sessão lá na Assembleia, sou comandando inclusive, na discussão da CPI, onde um consumidor, uma pessoa, um cidadão, um empresário, teve um prejuízo de, acho que foi de R$72 mil, numa granja, perderam... Mais de 300 mil. Mais de R$300 mil. Isso aí é um absurdo. Como é que pode ser um benefício para o seu mandato se esse é só um dos exemplos, né? A quantidade de pessoas que tiveram prejuízo, né? Mas veja só, a CPI só está fria, só está morna, porque o grupo Equatorial é muito poderoso. Ele consegue usar a sua estratégia do seu poderio econômico para calar a própria imprensa. Uma boa parte da imprensa. Não podemos dizer todos. Certo? Por quê? Porque usa a força do poder econômico. Você sabe disso. Aqui não estou falando, que não estou atingindo a imprensa, a mídia, da qual eu sou bem relacionado. Mas o poderio, o que faz as suas ações se tornar forte é a própria imprensa. Vocês são os grandes responsáveis por isso.
quem faz o processo de divulgação são vocês. No momento que poucos meios de comunicação dá cobertura aos meios, a CPI da Equatorial, naturalmente pode se tornar morna ou fria para muitos. Mas a gente sabe da responsabilidade do papel que está exercendo. Né? Nós estamos dialogando com a sociedade. E isso só vai ter um resultado depois da conclusão da CPI. Agora, nós fazemos a nossa parte. A gente não faz milagre, não podemos fazer milagre, mas fazemos a nossa parte. E vamos chegar ao final dessa CPI dando a nossa contribuição para se resolver o problema da energia no Piauí. Tem acompanhado, deputado. Inclusive, o 86 está divulgando por completo a CPI toda quarta-feira durante as sessões. Só interrompendo aqui, João, se você está achando muito frio, tá ruim? Tudo ok? De boa. Depois tu dá. Continuando. Deputado, o senhor volta nessa questão do seu início, né? O senhor foi vereador, ficou durante pouco tempo. Um ano só na Câmara. Porque o senhor foi eleito deputado, né? Na realidade, fiquei na primeira suplência de vereador, perdi na eleição por poucos votos. Vim aí de uma militância estudantil. Aí, entrei na disputa, né? Vim aí, como eu bem disse, da UMS, do CECEP, Isso era Grêmio Estudantil. anos 90, né? Não, eu disputei a eleição de vereador em 2008. 2008, pronto. Mas vinha de uma trajetória, de uma caminhada do movimento estudantil. Eu digo assim, porque foi uma surpresa, né? Aí a gente disputou, porque para muitos era surpresa, mas para mim talvez não, porque a gente fez acho que eu fui o protagonista desse processo de juntar os pequenos, as pessoas de pouco poder aquisitivo, se juntar num partido político para sonhar e ter um mandato. E naquele tempo, em 2008, quando eu disputei a primeira eleição de vereador, dentro nós criamos, dentro do PTC, nós criamos essa metodologia. Nós pegamos vários líderes políticos de pouco poder aquisitivo, né, gente que já tinha disputado 2, 3, 4, 5 eleições que não tinha tido êxito, e nós fizemos uma chapa para eleger 2. E eu perdi a eleição por Valdemir Vigino, que já tinha disputado 5 eleições, tinha perdido as 5 e perdi por 30 votos. E depois cheguei, eu era servidor da CEMEI, por convite do então ex-prefeito Silvio Mendes, ele me fez o convite para que eu pudesse assumir a presidência da CEMEI, porque lá tinha o desafio de poder resgatar, né, vamos dizer assim, a militância estudantil, né? Não, mas resgatar a credibilidade da entidade, né? Que passava naquele momento por turbulência, de acusações por parte de alguns vereadores, do próprio movimento estudantil. E eu assumo naquele momento a missão de presidente da CEMEI. E durante o ano que eu passei na CEMEI, a gente fez um bom trabalho, né? E depois, ao assumir a prefeitura Eumano Ferrer, o ex-senador, que na época foi prefeito, assumiu a prefeitura por renúncia do Silvio Mendes, ele me fez o convite para que eu pudesse assumir a Secretaria do Meio Ambiente. E eu disse para ele que não tinha o perfil para ser secretário de Meio Ambiente e que preferia ir para a Câmara, que poderia ajudar muito mais ele na condição de parlamentar, ajudar mais ele na sua gestão, na condição de vereador. E foi assim quando ele convidou o Valdemir para assumir o mandato de secretário de Meio Ambiente, e eu fui para assumir o mandato de vereador. Tive que renunciar à CEMEI, fiquei no mandato de vereador e tive logo a audácia, já no ano da eleição, foi em 2010, eleição geral, né, de governador, presidente da República, deputado estadual, eu já disputei a eleição de deputado. Foi a própria que o Silvio, quando saiu prefeito, para ser candidato a governador. Justamente, eu me elegi deputado estadual, quer dizer, eu perdo a eleição de vereador em Teresina por 30 votos e ganho de deputado estadual, né, com 10.900 votos. Né? Foi uma eleição surpresa para muitos, mas eu sabia que aquela estratégia que eu estava construindo ia dar certo, como deu certo, né? E ainda hoje dá certo, né? E que a gente teve a felicidade de ser deputado estadual e hoje está aqui já no 4º mandato. Deputado, eu ia falar justamente sobre essa questão que o senhor colocou aí. Eu já sabia, o senhor disse assim, por algumas vezes, eu já sabia. Então, o senhor sempre define estratégia, como o senhor fez aí. O senhor falou da CEMEI, aí se tornou vereador, assumiu a suplência, depois se tornou deputado, para surpresa de outros, né? Poxa, o Evaldo foi eleito, mas o senhor monta essa estratégia. E o senhor, dentro dessas estratégias que o senhor monta, o senhor já elegeu deputado federal, o senhor elegeu a sua filha vereadora, que muitos diziam que não era possível, e o senhor está no seu 4º mandato.
Qual é o segredo dessas suas estratégias, deputado? Qual é a articulação que o senhor faz? Olha, eu acho que é mostrar para muitos que quando você junta um conjunto de pessoas que têm o mesmo nível, mesmo poder aquisitivo, a gente consegue, Mesmo não sendo alto, né? mesmo não sendo alto. Veja, por exemplo, quando a gente elegeu a Marina, ninguém acreditava que a Marina pudesse ser eleita. Quando, por exemplo, o doutor Hélio, que tinha perdido 4 eleições de deputado estadual, tinha perdido para vereador de Parnaíba, tinha perdido para prefeito de Ilha Grande, tinha perdido para duas vezes deputado estadual e ganhou. Na época já a solidariedade, Já em né? 2014. Uhum. Não, já em 2014, quando eu comandava ainda o Era o PTC. PTC? Era o PTC em 2014. Quer dizer, ele que não tinha tido sucesso nas urnas, disputando por outras siglas, teve sucesso do PTC em 2014. Dentro da estratégia Quando de eu me votar. reelegi deputado estadual e ele se elegeu deputado. Eu me reelegi e ele se elegeu. Então, quer dizer, essa fórmula que nós criamos no Piauí tem dado certo até hoje, porque agora mesmo você viu que eu me reelegi, eu fui o único eleito do Solidariedade, fizemos quase, nem fizemos direito de 60 mil votos, mas ganhamos a eleição numa sobra, com poucos votos, mas que eu acho que a eleição é isso. Ninguém consegue se eleger só. Pouquíssimos são os políticos deputados que se elegem. Nós só tivemos aqui na história do Piauí apenas um deputado eleito sozinho, que foi o Georgiano Neto. Mas os demais todos se elegeram pela força ou da chapa proporcional, da coligação proporcional. Então, eu acho que o segredo é a gente ter a consciência de que naquela disputa que você está fazendo, naquele meio que você está criando, construindo, pode dar certo. Porque veja que o Hélio não acreditava que poderia ser eleito. Tanto é que não queria nem disputar. Eu convenci o Hélio faltando um dia para o término das filiações. Quer dizer, ele já estava desacreditado e de repente consegue se eleger deputado estadual. Então, eu acho que essa fórmula, que muitos já adotaram e que deu certo também para outros partidos, para outros líderes, e que deu certo, que vai continuar dando certo, porque a gente sempre tem como foco principal juntar aqueles de pouco poder aquisitivo. Ou seja, juntar um conjunto de pessoas que não tem nenhuma chance de disputar nenhum grande partido, que no Solidariedade tem. Tudo bem, né? Dentro dessa estratégia, nós vamos já falar sobre próximo ano, sobre 2024, mas antes da gente entrar mais nesse campo, de o senhor revelar qual é a estratégia que tem, eu queria que o senhor falasse, deputado, assim, dentro dessa experiência que o senhor já contou até aqui para nós, o que o senhor recomendaria para quem está nos acompanhando? Um jovem, poxa, é uma pessoa de baixo poder aquisitivo, que não nasceu na família tradicional, não é de um berço de ouro, e quer entrar na política. O que é que o deputado Evaldo Gomes, chegando onde chegou no seu 4º mandato, passando por todas as dificuldades, recomendaria? Para se ter foco, muita coragem, muita determinação, perseverança, são os fatores primordial para você alcançar o sucesso. Principalmente a coragem, porque você sabe perfeitamente que jovem, a maioria, uma boa parte da população não está nem aí para política. É ver o político como alguém que só quer ter privilégios, se dar bem na vida. E não é fácil alguém que não tem uma militância, que não tem um histórico familiar, chegar para disputar uma eleição e ter êxito. Então eu acho que tem que ter foco. E a coragem é um fator primordial. Porque quando eu digo isso, Alisson, quando eu resolvi disputar a eleição de deputado estadual, eu fui, vamos dizer assim, não é nem criticado, eu fui. Tiraram, vamos dizer assim, no popular, curtiram da minha cara, né? No popular, lá na Câmara Municipal. Eu era vereador, estava no mandato de vereador, Suplente, né? suplente, e a maioria de vereadores titulares. Quando eu disse que ia disputar a eleição de deputado, pronto, debocharam. Pronto. Ficaram O zoando, nome né? certo é zoando, deboche. Debocharam, você ir para onde? Você mal chegou aqui na condição de suplente, já quer ser deputado. Quer dizer, quando saiu o resultado, foi uma surpresa geral para eles. E para muitos, mas para mim não. Porque eu sabia que a gente poderia chegar. Pela coragem, pela determinação, pela vontade de chegar. Tá certo? E aí é isso. Eu acho que quem quer chegar, ser político, se tornar um político, tem que ter muita coragem para enfrentar todos os obstáculos que você vai enfrentar. Desde as críticas do dia a dia, né?
a descrença da população da própria política, porque isso te desanima também. Veja que até nós que estamos no mandato, já tem uma experiência, muitas vezes a gente desanima. Porque, de repente, você quer construir algo de bom, você tem uma ideia para levar adiante, e você, de repente, se desanima porque não recebe um apoio e a própria população não acredita. Então, assim, o principal fator é a coragem. Você tem que ter coragem. Já imaginou eu, vereador de primeiro mandato, na condição de suplente, ter a ousadia e a coragem de disputar a eleição de deputado? Contra pessoas, na época, que tinham poder aquisitivo maior do que o meu, que já tinha uma história e uma vida de militância na política. E diziam, é impossível, deputado. Não vai dar certo, não sai daí. Me dizia, você vai ser o quinto, o sexto, o sétimo. E eu tinha perseverança, acreditava que ia chegar, ser o primeiro. Quem eu disputei na época com meu amigo Elias Mendes do Prado, que já tinha sido deputado, filho deputado, ex-prefeito, quer dizer, toda uma trajetória de vida, apesar da idade, mas todo mundo imaginava que ele poderia ser o eleito. Sim. E eu fui o eleito. Então, muita perseverança, muita coragem. O que faz você alcançar o sucesso é a coragem. Você pode ter certeza, é a coragem. Hoje alguém chega para mim e diz assim, depois você lançou sua filha vereadora e depois de repente já lançou ela deputada federal. Não teve êxito, não conseguiu alcançar o mandato de deputado federal. Mas valeu a experiência. Eu tenho certeza que ela está muito mais preparada para futuros embates. Ganhou mais experiência, ganhou mais, vamos dizer assim, as suas ideias ganharam mais consistências, né? Enfim, então assim, mas foi uma coragem muito grande de você, de repente, colocar o teu próprio mandato. Eu coloquei o meu próprio mandato em jogo quando fiz uma dobradinha 100% com a Fernanda e quase não ganho a eleição de deputado e ela perdeu. Mas não me arrependo. Se pudesse retornar ao passado, faria de novo. Porque eu acho que o principal fator para você alcançar o sucesso é a coragem. E aí entra a história da estratégia. Deputado, só um detalhe que o senhor colocou aí, quando o senhor, como vereador, né, que foi candidato a deputado e que teve um deboche, uma zoação de alguns. Uma curiosidade. Eu acredito que muitos deles hoje já foram lá, foi lhe pedir favor, dizer assim, ô, deputado, é só isso aí. Mas olha, veja só. Não precisa falar em nome, não. Olha, uma coisa muito interessante, o que acontece é o seguinte, mesmo eu sendo eleito deputado estadual em 2010, você acredita que alguém imaginava que eu poderia estar aqui hoje, no quarto mandato? Ninguém acreditava. Por quê? Porque muitos diziam, mas só é um mandato. É o mandato bananeira, né? Sim. Tradicional bananeira. Aquele que só tem um mandato, né? Só uma vez. Some, né? O cara ganhou com 10.900, não tem tradição na política, e foi uma sorte. Eu lembro que quando eu estava em frente ao TRE, no resultado da minha eleição de deputado estadual, uma jornalista aqui de Teresina, muito conhecida, ela chegou e disse para mim, você teve muita sorte de ganhar a eleição de deputado estadual. E eu disse para ela, não, você está enganada. Certo? Eu tive muita coragem, muita determinação para enfrentar o que enfrentei e venci. E vou continuar na vida pública por muito tempo. Isso e eu notei, primeiro mandato. primeira entrevista que eu dei depois de eleito, lá em frente do TRE, 2010. Quer dizer, eu ganhei a eleição de deputado estadual e a jornalista disse que era sorte. E essa mesma jornalista ainda hoje cobre política em Teresina e eu já estou no quarto mandato. Então não foi sorte. Ela sabe? Sabe. Eu já repeti essa história algumas vezes. Eu acho que ela já ouviu essa história. É essa sorte. Entendeu? Então, essa sorte, não existe sorte na vida. Existe perseverança, é coragem, é vontade. Tá certo? Você que é um pequeno empresário, um microempresário, que quer crescer no meio da comunicação, tenha coragem, enfrente os obstáculos. Não tenha medo de enfrentar as adversidades, o que vai te impactar do dia a dia. Tenha coragem, que você vence. É isso aí, deputado. Isso aí serve para muito. Por isso que é importante falar da história de vida, deputado. Deputado, só continuar, bota mais um pouquinho de água aí, Cajuna. Eu vou falar aqui dos nossos parceiros. Vamos lá, João. Pulse Propaganda, nossa agência de comunicação, ela é quem trata aí de todas as nossas artes, todo esse trabalho feito aí pelo Portal 86 e especialmente pelo nosso podcast Piauí em Cidade. Você quer entrar em contato com a Pulse Propaganda para cuidar, por exemplo, das suas redes sociais, lá tem social media que faz um trabalho para você. Fale com o Rafael no 869-9427-3079.
Outro parceiro nosso é a Resolvo Engenharia. Fala aí com o engenheiro JN. Tá precisando de qualquer serviço na sua casa, no seu terreno, na sua área. Quer vender imóvel? Ele faz tudo, cuida disso tudo para você. Seu WhatsApp é 869-9406-6093. Deputado, o senhor tá confortável aí, deputado? Tô bem, Tá tranquilo? muito bem, tranquilo. Você tá sentadinho nessa cadeira Não, aí, tá tá? muito bem, tranquilidade. O senhor está numa das melhores cadeiras do mundo, é a cadeira Argo Teresina. É uma empresa que existe já há um bom tempo já no Piauí, em todo o Brasil. É a Argo Teresina, que traz essas cadeiras para a gente, para dar um conforto para o nosso podcast e que está à disposição na Avenida Homero Castelo Branco. Fale com o Geórgio. Se o senhor acabar esse podcast aqui e quiser levar essa cadeira para sua casa, fazer seus trabalhos, colocar lá no seu gabinete, ela é sua. Pode já se preparar, peça para o rapaz preparar ela para levar ela. É agora, na hora que acabar aqui. Faz um trabalho aí, feito aí, nessa parceria do nosso Piauí em Cidade com a Argo Teresina. Deputado, mais uma pergunta que outro cliente nosso pediu para fazer aqui. Um produto que o senhor gosta assim de comprar, fora aquele pãozinho tradicional nas padarias, diga aí. Qualquer um salgado, um produto aí. Olha, por incrível que pareça, eu não compro, eu não compro. Ah, o deputado é pão. light. Não, é porque na realidade eu sou alguém que realmente tem uns 52 anos de idade e cuido da saúde Tem mesmo. que cuidar, tá Eu cuido verdade. da saúde. Mas o senhor vai ter que provar a melhor bomba do mundo, que é a bomba da Favorita Padaria. Ah, o senhor já deve ter Muito ouvido falar, conhecida, né? muito Pois conhecida, é. muito É tradicional. a maior bomba e é a melhor bomba do mundo. É o slogan que eles usam e que está disponível na Favorita Padaria. Mais um parceiro do nosso podcast Piauí em Cidade. Você pode entrar em contato no Instagram, por exemplo, @afavorita_padaria e pedir pelo delivery. Eles vão te deixar aquela bomba bem caprichada mesmo, quentinha na sua casa. Se você não quiser, se você quiser ser um pouco light como é o deputado, não tamo com a coca, não, tamo com um suquinho de laranja. E outro parceiro nosso, um grande amigo, o jornalista Efrem Ribeiro, o Zap do Efrem. Ó, o link vai estar aqui na tela para você acompanhar. Faça parte do grupo do Efrem. O Efrem, por exemplo, foi quem deu a informação em primeira mão das prisões que ocorreram nos últimos 7 dias. Ele está direto na central de Fazenda. Essa hora, esse momento aqui, deputado, quem está nos assistindo, está acompanhando o Efrem. A redação dele é lá. Você quer encontrar o Efrem Ribeiro, é lá. Ele fica lá na central, vai para tudo que é trabalho de polícia e dá informação em tempo real. Faça parte do Zap do Efrem. Hoje, o maior grupo, que não é mais grupo, a comunidade do Efrem Ribeiro hoje tem 3.000 pessoas. 3.000 pessoas dentro desse grupo, você acredita? O homem não para, tem muita notícia por lá. Então, esses são os parceiros do nosso podcast Piauí em Cidade. Bom, deputado, vamos retomar aqui, deputado. Agora nós vamos entrar na parte mais, vamos dizer assim, mais emocionante, né, da conversa com qualquer político que a gente tem, que é tratando mais de política. Deputado, o senhor falou muito desse trabalho que teve à frente da CEMEI, né? O senhor foi um grande líder estudantil. O senhor fez parte aí, me lembrei, Centro Colegial dos Estudantes, né, que é a CESTEP, Piauiense. né? A União Municipal dos Estudantes Secundaristas, que é a UMES, Isso. e a CEMEI, né, que é Comissão dos Estudantes Municipais, era mais ou menos, Comissão Municipal de Expedidores de Identidade Estudantil. que tratava na época da... Das Que carteirinhas estudantis. aí, naquele tempo ali que eu fiz parte daquilo ali, daquelas carteirinhas, era uma polêmica danada, porque todo mundo queria ter sua carteirinha, tinha gente que não deveria ter e queria insistir a ter, enfim, era um movimento. Eu lembro do momento, deputado, que foi meu primeiro trabalho, recebi aquelas carteirinhas de vale transporte, que aí o pessoal ficava nas paradas e dizia assim, compra e vendo vale. Eu vendi, ali era a renda já pra gente. Mas o senhor fez parte daquele momento, né? Daquele movimento estudantil que foi muito forte. E dentro disso, eu lembro que teve. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu vou trazer à tona aqui o assunto para o senhor falar com a gente. Houve uma polêmica a respeito dessa sua gestão na CEMEI, que era na gestão do doutor Silvio Mendes, né? É verdade, houve uma polêmica. Eu saía de gerente administrativo e financeiro para presidente da entidade, né? E tinha, na época, um vereador que levantou a bandeira dos estudantes, trabalhava pela redução do preço da carteira. Enfim, ele conseguiu aí ser o vereador que era grande defensor dos estudantes. E conseguiu criar uma certa polêmica, vamos dizer assim, animosidade, né, conosco quando comandamos a CEMEI. Mas a gente, tanto é que é verdade, houve tanta polêmica que teve uma CPI,
né? E a CPI simplesmente não deu em nada, porque, inclusive, fui uma das pessoas que foi até a Câmara Municipal pedir que tivesse a CPI. O senhor já era vereador, o senhor estava Eu era. ainda estava como Eu presidente? estava, se eu não me engano, como deputado estadual. Ah, já estava como deputado. Na realidade, a CPI não era nem no meu mandato, não foi nem no meu mandato, foi no mandato do Edivan, que tinha sido me sucedeu, né? Que tinha me sucedido na CEMEI. E ele na condição de presidente da CEMEI, teve que enfrentar uma CPI, e eu, como ex-presidente, tá certo? Foi Me convocado. senti na obrigação de também colaborar e contribuir. O senhor que Por espontaneamente conta quis ir. própria, eu mesmo me coloquei, me propus a ir para a CPI. E a verdade é que a CPI era uma CPI política, não deu em nada. O Ministério Público recebeu o relatório, fez as investigações e simplesmente não deu em nada, porque o que foi comprovado é que tinha muito mais perseguições políticas do que propriamente uma investigação séria, né? E a gente não deve ter medo. Eu, quando resolveram a Câmara Municipal criar a CPI, eu fui um dos primeiros aí a Câmara Municipal pedir para colaborar e que a CPI fosse instalada. Quer dizer, eu sempre tive minha vida pautada na transparência. Então, eu não tinha que me preocupar. Então, a maior polêmica que ocorreu foi essa. Mas foi um grande aprendizado. Eu aprendi, dei os meus primeiros passos na gestão pública. Foi na CEMEI, porque nós gerenciávamos recursos públicos. Eu lembro que em 2009 a gente tinha uma receita de 2 milhões na CEMEI. E eu, quando eu saí, deixei a presidência, eu deixei dinheiro em caixa, mais de 400 mil reais em caixa, tá certo? Enfim, então assim, eu aprendi, dei os primeiros passos na CEMEI, aprendendo vamos dizer assim, se dar com os recursos públicos, ter a responsabilidade, ter a transparência. Eu tenho certeza que eu fiz uma boa gestão, não tenho nem dúvida disso. E pelo que o senhor fala, não é um problema falar sobre esse assunto. Né? Nenhum problema, eu falo com esse assunto qualquer hora, porque eu tenho certeza que eu fiz a minha parte, honrei, eu honrei com a missão que eu fui incumbido de comandar a entidade, e eu tenho certeza que eu fui um dos melhores presidentes daquela entidade, porque os próprios servidores assim mencionaram na época que eu saí de lá para ser vereador de Teresina. Perfeito. Deputado, tratando ainda nesse campo de política, mesmo, propriamente dito, o senhor é visto, como o senhor já deu vários exemplos do quanto o senhor é articulado, quando o senhor atua nos bastidores e tem estratégias. Hoje o senhor faz parte do grupo, da base aliada do governador Rafael Fonteles, tem indicação de uma importante secretaria, né, que é a Secretaria de Esportes, talvez a Josiane, com quem o senhor é casado e faz um grande trabalho, né? Tem feito um grande trabalho na parte de esportes. E a pergunta é, como é que o senhor acha que conseguiu essa entrada em se tornar, como o senhor mesmo disse, dentro desses 4 mandatos, algumas pessoas não acreditando, uma importante liderança que hoje o governador, né, ou o ex-governador, que era o Wellington Dias, e hoje o Rafael, lhe chamam, sentar na mesa e digam, deputado, vamos fazer parte aqui da nossa gestão. O que é que o senhor, como é que o senhor vê isso? Como é que chegou até esse ponto? Olha, eu acho que o respeito, a forma como a gente trata as coisas, o compromisso, talvez tenha sido os fatores primordiais. Eu sempre, ao abraçar uma causa, ao abraçar uma missão, eu sempre fui com muita ênfase. Fiz com muito amor, me dediquei muito. Veja que, por exemplo, quando nós assumimos a missão de comandar o metrô, que foi inclusive a própria Josiane que comandou, no início eu recebi críticas, porque tinha indicado uma mulher que não era engenheira, que não tinha experiência administrativa, e, no entanto, ela foi uma boa presidente, talvez uma das melhores presidentes até então. Depois a gente assume a missão dela comandar o esporte. E hoje eu tenho certeza absoluta que os esportistas vê nela como uma das melhores secretárias de esporte dos últimos 10 anos. Então, assim, o que eu quero dizer, dar um exemplo como esse, para mostrar a você que tudo que a gente faz com compromisso, com dedicação, com responsabilidade. A gente se dedica mesmo. Quer dizer, para mim, eu sou deputado da base, eu sou deputado da base mesmo. Eu estou lá porque der e vier. Eu sou leal, sou fiel às diretrizes do governo. Eu defendo a bandeira mesmo do governo. Quer dizer, eu não sou aquele político que se esconde, que faz vista grossa, ou que foge do debate. Ao contrário, eu encaro a missão
estar na base, para ajudar e contribuir de fato com o governo. Fazer as melhores políticas, para que ele possa ser um bom governador. Então, essa dedicação minha, essa lealdade e fidelidade, que quando eu assumo, abraço a causa, talvez seja o ponto fundamental para que a gente possa estar nesse meio, inclusive como vice-presidente, tá, sido líder do governo. Eu fui líder do governador Wellington Dias, né? E ter colaborado e contribuído em todos os momentos cruciais dos últimos vamos dizer assim, dos últimos 10 anos de governo. Porque todo mundo sabe que eu era presidente da CCJ quando a lei, ocorreu uma grande polêmica no Piauí, que era o aumento dos impostos, né? E eu encarei de frente essa missão como presidente da CCJ, sabia da minha responsabilidade e sabia que era de fundamental importância naquele momento ter um reajuste naqueles impostos para que, inclusive, aí não atrasasse a folha de salário dos servidores. Quer dizer, pouca gente não entende por que o governo aumenta o imposto. Aumenta o imposto para quê? Para lucrar mais? Não, para poder manter o Estado em equilíbrio financeiro. O país passava por um momento difícil e era preciso tomar aquelas decisões amargas para, inclusive, manter o Estado em equilíbrio, inclusive mantendo a folha salarial em dias. Então, eu encarei essa missão. Você sabe da polêmica que nós enfrentamos, mas eu fiquei na linha de frente como presidente da CCJ e eu tenho certeza que há talvez exemplos como esse que faz com que quem está no governo quer a nossa participação na base, porque sabe que quando eu abraço a causa, eu abraço para valer. E é uma habilidade, né? Uma habilidade que o senhor demonstrou. A gente falou muito sobre a própria Fernanda, sua filha vereadora, e sobre a Josiane. E o seu partido é demonstrado, a própria ex-deputada, né, da Marina, tem demonstrado, na prática, esse fortalecimento de mulheres no comando, no poder, né? E o senhor, por pouco, não elegeu a própria, como já colocou, a filha Fernanda como deputada federal. Como é que isso é trabalhado dentro do partido? Colocando especificamente esses exemplos. A Josiane teve um trabalho reconhecido na gestão de Wellington Dias no metrô, e agora a Fernanda nesse primeiro mandato de vereadora. Eu acho que é o incentivo que nós damos às mulheres. Veja que, porventura, as mulheres que nós temos hoje militando dentro do Solidariedade, todas elas têm uma oportunidade. Né? Nós estamos colocando sempre, indicando a uma mulher para um espaço de destaque, certo? Seja para assumir um cargo público ou disputando a eleição. É só fazer um levantamento aí que você vai perceber, né? O quanto o Solidariedade apoia as mulheres. Veja, por exemplo, que a Ana Melka foi presidente da Agresp, indicação nossa. Mas fez um bom trabalho. Né? Não teve êxito nas eleições para estadual, não vem ao caso, mas foi a indicação nossa para estar na Agresp. Da mesma forma que a Josiane foi para o metrô, da mesma forma que a Fernanda é vereadora, que a Marina se elegeu deputada federal. Então a gente vem dando sempre destaque à presença feminina dentro do partido. E é só lembrarmos, por exemplo, que minha chefe de gabinete é mulher. A maioria dos meus assessores são mulheres. Então a gente tem valorizado as mulheres. Valorizado na prática, não só na teoria, mas na prática. Eu tenho a perguntar, é verdade, no seu gabinete é 90% mulher? 90% são mulheres. Ou seja, os meus assessores, a maioria são mulheres. Eu acho que as mulheres são mais dedicadas, as mulheres têm mais compromisso, têm mais responsabilidade. Não que os homens não estejam. Eu acho que elas são muito mais comprometidas. Elas se dedicam mais, elas se dão mais, né, para as missões que nós apresentamos a elas. Então, eu vejo que uma peça fundamental dentro do nosso partido é o papel das mulheres no processo de construção. Perfeito, deputado. O senhor fez parte, né, aí já voltando para algumas polêmicas, o senhor fez parte até pouco tempo do grupo político do atual prefeito, doutor Pessoa. Rompido essa aliança que existia, solidariedade, deputado Evaldo com o prefeito doutor Pessoa. A pergunta que fica é: o senhor se arrepende de ter feito parte dessa gestão que hoje é tão criticada em Teresina? Olha, poucas vezes eu me arrependi na minha vida. Todas as ações todas as ações que eu resolvi encarar, todas as missões, eu encarei com muita tranquilidade, com muita coragem e muita perseverança. Quer dizer, nenhuma missão até então eu me arrependo. Porém,
ter votado no doutor Pessoa e ter participado da sua gestão, talvez seja o meu primeiro arrependimento da minha vida pública. Primeiro, porque ele não conseguiu levar para a população teresinense o que ele prometeu. E mesmo eu tendo desconfiança que ele não tinha preparo para comandar a gestão, mesmo assim eu encarei a missão de ajudá-lo, ser prefeito de Teresina. Eu fui para a linha de frente pedir voto para ele. Mas depois que ele inicia a gestão, que eu indico um secretário de Cultura e que durante todo esse tempo da gestão, a gente podia presenciar a população se reclamar, a população criticando a gestão, aí sim eu passei a dizer que me arrependi. Talvez eu até me arrependo de não ter entregue a secretaria, antes de ter ocorrido essa ruptura. Eu confesso a você, e digo aqui hoje do fundo do meu coração, que eu deveria ter entregue a secretaria. Mas você sabe também que quando a gente participa de um grupo político, muitas vezes a gente não tem como tomar as decisões sozinho. A gente tem sempre alguém que pode também se posicionar contrário. E a maioria do meu grupo político era contrário à entrega da secretaria. Mas ele confessa com toda sinceridade que se eu soubesse que ele não teria nenhuma capacidade de comandar uma cidade como Teresina, e a cidade está do jeito que está, abandonada, suja, sem ônibus, não tem ônibus para a classe trabalhadora, os pobres, ir trabalhar e estudar. Você não tem, por exemplo, a cidade, as ruas escuras, suja, enfim, tantos problemas que a gente encontra, terceirizado com salários atrasados. Esses graves, pequenos, mas grandes problemas é que faz com que a gente tenha arrependimento de não ter rompido, saído antes da gestão, não ter entregue à secretaria, né? Porque, mas serve como lição também, fica como lição, quer dizer, a partir de agora, a gente vai, no momento que ocorra, caso eu tenha a felicidade, a infelicidade de participar de uma gestão igual essa que está, de Teresina, tá certo? Eu não consigo, de imediato, com pouco tempo, se eu perceber, sair da gestão. Que é coisa que é muito difícil acontecer. Sim. Você sabe, eu, por exemplo, saí da gestão do Wellington Dias e da gestão do Firmino Filho. Eu saí da gestão do Wellington Dias quando eu divergi com ele sobre a estratégia eleitoral de 2018, porque só o PTC eu tinha como princípio montar de uma chapa proporcional pura. E o governador Wellington Dias queria que todos os partidos se juntassem numa chapa proporcional. Então eu divergi e saí da gestão. E deu certo para a sua estratégia. E deu certo, porque eu me reelegi, elegi mais um deputado estadual e elegemos uma deputada federal Marina. E antes também, depois, quer dizer, eu entreguei uma pasta da gestão do prefeito Firmino Filho, que foi a Fundação Malferraz. Quer dizer, eu me arrependo profundamente de não ter entregue essa pasta da cultura antes. Então, você está mostrando que teve os dois gestos, né? Teve o que o senhor considera errado, de arrependimento, e quando o senhor entregou em outros momentos. É porque no momento, as duas vezes que eu entreguei, não foi por gestões ruins. Foi por gestões de divergências políticas. Essa vez, eu deveria ter entregue a pasta pelo fato da gestão do doutor Pessoa ser da pior da história de Teresina. A gestão do prefeito doutor Pessoa é a pior gestão até então de um prefeito na capital. E eu tenho recebido crítica nas redes sociais. Muita gente diz assim, mas ele está criticando porque ele saiu da gestão, porque o prefeito tirou a secretaria. E aí, quem não me conhece pode achar até que seja verdade. Tá certo? Mas talvez eu receba crítica dessa natureza porque eu cometi um erro de estratégia, que eu deveria ter saído antes, certo? Porque eu sabia do desastre que era a gestão, do abandono que Teresina está. E eu não saí, por questão de respeito, de concordar com o desejo da maioria do meu partido, do meu grupo político. Mas isso não se repetirá mais. Se, porventura, eu tiver a infelicidade de participar de uma outra gestão, seja numa gestão pública municipal de uma capital, e se tiver tão ruim como está, eu deixarei logo no início, até para mostrar coerência e eu ter o direito de criticar. Um eleitor de Teresina poderia dizer assim, deputado, tomara que não seja tão ruim, né? É verdade, a gente não torce para que nunca seja ruim, a gente não torce nem para que o prefeito seja tão ruim,
porque isso prejudica a população, Que prejudica né? o povo, né? Agora, você sabe perfeitamente que todos de Teresina sabem do que eu estou falando. Sim. Tá certo? E eu até, na semana passada, eu fiz uma reflexão de poder nem mais criticar. Ficar na minha, calado, construir um novo caminho, dar um novo passo para a gente resgatar a cidade de Teresina. Mas não criticar por quê? Pelo fato de eu ter participado da gestão, que de certa forma é uma certa incoerência eu ter participado da gestão um pouco mais de 2 anos, né? E depois passar a criticá-lo. Por que não fiz isso antes? Então, talvez o maior arrependimento da minha vida pública até hoje ter sido participar da gestão do prefeito, que aí está. O que também é um gesto bacana, deputado, porque demonstra humildade, né? Em dizer, não é fácil para qualquer político dizer que se arrepende de ter participado, de não ter feito algo Pois é anteriormente. verdade. E isso mostra que a gente sempre trabalhou com a transparência e com a verdade. Eu não me vergonho de dizer isso. E amanhã ou depois, eu, um canal de televisão, para tratar, se algum repórter, jornalista, me questionar a gestão do doutor Pessoa, a partir de então eu vou dizer isso. Que tem um arrependimento profundamente de não ter saído da gestão, até mesmo para que hoje eu possa ter o direito de criticar. Porque, convenhamos, Alisson, a gestão do doutor Pessoa é a pior gestão da história de um prefeito de uma capital. É muito forte, deputado. Bom, a gente vai para a eleição 2024, né? Porque ele mesmo, doutor Pessoa, como candidato natural, como pré-candidato, como a gente tem que chamar, se entrar nessa disputa, vai ser avaliado pelos teresinenses. E hoje o Solidariedade, né, aliás, há alguns dias, anunciou um certo apoio à pré-candidatura de Franzé, né? Como é que o senhor analisa esse momento? E há, inclusive, informações de que até o senhor mesmo poderia se lançar, ou alguém do Solidariedade poderia se lançar, porque até o momento ainda não há um grande adversário do doutor Pessoa. Olha, quem define uma candidatura majoritária, principalmente de prefeito de uma capital, é o povo. Não adianta. Todos nós que somos homens públicos temos um sonho de governar a sua cidade, ser governador do estado, dar um passo mais adiante. E eu, particularmente, também tenho esse sonho. Mas isso, o desejo de uma candidatura majoritária depende muito mais da população do que da própria vontade da gente, da própria vontade da classe política. Não adianta eu ter 2, 3, 4, 5 partidos que me apoiam, ter um grupo de candidatos, pré-candidatos ou candidatos, que venha abraçar a minha luta, se eu não tiver um apoio popular. Então, vontade que eu tenho de ser prefeito de Teresina, eu tenho. Agora, tudo isso é um desejo do povo. Eu nunca coloquei o meu nome à disposição da população. Quem sabe um dia possa votar. Não vai ser dessa vez. Eu tenho já um compromisso firmado com o pré-candidato a prefeito Franzé Silva, e quem eu tenho, vamos dizer assim, gratidão. A gente faz uma boa parceria, ele na condição de presidente, eu na condição de vice. Talvez a junção nossa união, ele presidente e eu vice, foi fundamental para que ele pudesse hoje, eu e ele, estar comandando a Assembleia. E nós estamos querendo levar essa experiência agora na disputa municipal da capital. Se vai ser concretizada, se ele vai ser candidato, depende muito de muita discussão, de muito debate. Agora, eu acho que dos nomes que aí estão colocados, o mais preparado é ele. Ele é servidor municipal, ele foi secretário de administração, foi secretário de fazenda, e ele tem uma história parecida com a minha, de superação. Ou seja, ele viveu na periferia, ele conhece de perto a realidade do povo pobre. Ele já andou de ônibus, ele estudou em escola pública. Quer dizer, isso também é um fator, vamos dizer assim, Moderante. um fator primordial, né? Vamos dizer assim, para quem quer governar uma cidade. Porque como eu conheço a realidade do povo, já tenho experiência para poder fazer o que o povo quer, o que o povo deseja. Sim. Né? Agora, lógico que isso não é um fator primordial, porque veja que o prefeito também passou por dificuldade na vida, veio de baixo, no entanto, não tem a capacidade de comandar, resolver os problemas que a cidade tem. Quer dizer, só faz se avolumar, aumentar os problemas na sua gestão. Mas eu vejo o Franzé com esse perfil, com essa característica, ser um homem carrancudo, mas um homem sério, um homem de palavra, um homem de compromisso, um homem dedicado, entendeu? Alguém que realmente pode mudar o destino e os rumos da cidade de Teresina, fazendo uma gestão
realmente moderna, uma gestão realmente inovadora. Eu acredito no Franzé. Eu sei que muita gente ainda não conhece o Franzé. Ele tem andado muito na cidade de Teresina, ele tem ganhado muitos apoios, mas eu tenho absoluta certeza que se a federação, o PT, o governador Rafael Fonteles, que é fundamental nesse processo de escolha do candidato a prefeito, o Rafael talvez seja a peça principal para a escolha do candidato a prefeito da base. Mas não só ele, mas o Wellington Dias, os partidos políticos, dessa oportunidade para o Franzé, eu acredito que ele tem condições de abraçar essa oportunidade e corresponder se apresentar como alguém preparado e pronto para fazer as mudanças na capital. E ainda tratando essa questão de futuro, né? A gente tem que fazer essas perguntas com base no que a gente tem acompanhado. Mudou um pouco o cenário com relação à eleição da presidência da Assembleia, né? Que foi votada em fevereiro desse ano, num acordo feito entre PT e MDB, que o senhor inclusive fez parte, apoiando o nome do Franzé. E uma decisão do STF, que muda lá no estado do Tocantins, pode, de alguma forma, atingir aqui no Piauí. Já há quem diga que esse acordo do PT com o MDB não funcione, o nome de Severo não seja mais válido para ser o presidente no outro biênio, e que esse nome seja o seu, deputado. Olha, para falar a verdade, eu estou ouvindo pela primeira vez alguém falar isso, né, que vê hoje como meu nome como uma alternativa. Eu acho que é muito cedo para se discutir isso. Nós estamos apenas com 4 meses dessa gestão do Franzé. É muito cedo para a gente, vamos dizer assim, se precipitar ao ponto de achar que o acordo, que o entendimento entre PT e PMDB não vai prevalecer, mesmo com essa decisão do STF. Eu prefiro esperar, aguardar. Eu sou um político de diálogo, de entendimento, e acredito que a política tem que ser resolvida, todos os seus problemas, dialogando. Então, acho muito cedo, é muito ainda prematuro. A gente, talvez seja até precipitado a gente tratar de uma eleição que pode ocorrer daqui a 2 anos. 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. E aí, tratando ainda de futuro para 2026, né, fazendo uma prospecção, o senhor faz parte da base do governador Rafael, a base do governador dentro do Partido dos Trabalhadores, que ganhou com o presidente Lula, que o senhor também apoia, inclusive o senhor demonstra ser um grande fã, né, do presidente Lula. E dentro disso, deputado, como é que o senhor avalia para 2026? Que cenário o senhor vê como articulador, como estrategista, a oposição? Para onde é que vai a oposição a partir do momento em que tiver a eleição 2024? Para onde é que ela vai em 2026? Alisson, veja só, eu voto no Lula desde 89. Eu sempre votei no presidente Lula. Teve algum momento que eu já fiz críticas ao presidente Lula, naquele momento mais ruim da política brasileira, foi o tempo do mensalão, né? Mas nunca deixei de votar no Lula e acreditar. Tanto é que, no meu ponto de vista, é o melhor presidente da história do Brasil. Eu tinha uma admiração profunda por Getúlio Vargas, pela história de Getúlio Vargas, pelo que ele fez pela classe trabalhadora no Brasil. Mas eu acho que o Lula se superou ao Getúlio Vargas, tornando o melhor presidente da história até então, no meu ponto de vista. E respeito quem pensar diferente. Mas eu vejo que a oposição, ela aqui pelo menos aqui no Piauí, ela está totalmente, vamos dizer assim, sem norte. Ou seja, não tem uma oposição organizada. Veja, por exemplo, que na Assembleia a gente não tem voz contrária à gestão do governador Rafael Fonteles. A gente não vê no cenário atual uma organização, né, dos partidos de oposição, dos próprios atores da oposição se juntarem para dialogar, conversar, para montar uma estratégia. E eu acho que a oposição ela pode ganhar uma sobrevida se, porventura, se ele tiver a felicidade de comandar a cidade de Teresina, que eu não vejo uma missão tão fácil. Achar que a Bárbara, sem nenhuma experiência administrativa, pela primeira vez está tendo uma experiência no parlamento, nunca teve uma militância, não teve uma experiência de gestão,
possa se tornar o nome para ganhar a eleição. Você não pode achar que a Bárbara vai ganhar a eleição porque é filha do Firmino, Sim. né? Porque se você levar isso em consideração, a gente vai perceber que a população não pode errar mais uma vez. Porque a população depositou toda a sua confiança no prefeito que aí está. E o prefeito não tinha nenhuma experiência de gestão. E deu no que deu. Então nós não podemos ter o direito de errar de novo. Nós precisamos ter a consciência de votar e votar sabendo que aquela pessoa que vai governar Teresina teria uma experiência e um know-how para governar a cidade bem. Então, eu não vejo a eleição tão fácil na capital, apesar das pesquisas, as pesquisas colocarem na dianteira tanto o Silvio Mendes como a Bárbara, eu não vejo uma eleição tão fácil como eles vê. Eu vejo uma eleição dura, difícil, muito disputada, e vejo como favorito o grupo do governador Rafael Fonteles. Porque é um grupo consolidado, organizado, tá certo? Comanda o governo do estado e o governador o Rafael Fonteles tem em todas as pesquisas de opinião pública na capital passa dos 70% de aprovação e comanda também hoje o poder legislativo estadual, né? Sem falarmos que o poder legislativo municipal é aliado também do governador. Então você tem um time muito mais organizado, pronto e preparado para conquistar mais um mandato aqui na capital, diferente da oposição. Eu estou falando, inclusive, semelha-se ao que aconteceu em 2022, né? Na eleição de 2022, que a oposição se considerava muito favorita, né? Teve isso também. Porque na eleição de 2022, eu vejo que todo mundo, a oposição, achava que ganhava a eleição, pelas pesquisas, pela euforia, né? Mas você percebeu que a base do governo estava muito mais organizada, né? Estava muito mais consolidada do que a própria oposição. E eu vejo a mesma coisa hoje em Teresina. A base do governador Rafael Fonteles, comandada pelo Wellington Dias, está muito mais consolidada na capital do que a oposição. O nome do presidente Lula entrou muito forte, como pode entrar também nessa, né, deputado? É verdade. Deputado, a gente está chegando já ao final. Eu queria preparar uma foto aí que a gente trouxe aí para o senhor dar uma olhada nessa foto. O senhor vai olhar para essa foto aí. Deixa aparecer aí no nossa tela aí. A foto se o senhor lembra aí dessa foto, se o senhor remete aí um pouco aí. Olha, no Centro Colegial do Estudante Piauiense. CECEP, isso foi em 92. Aí lembrou da época. 92. Lembrasse dessa época. Era diretor do CECEP. Aí o senhor eu lembro a idade aí, mais ou menos, que uns... Tinha aí meus 21 anos de idade. 21 anos, né? 21 anos de idade, 22. Mas gordinho, né? Pois é, eu não mudei quase nada, né? Deputado, olhando para aquela câmera ali, lembrando desse momento, né, que o senhor viveu aí nos 20 anos, iniciando essa trajetória perto de ser vereador, depois de tornar-se deputado. O que é que o senhor diria para esse Evaldo aí dessa época aí? Daria de conselho para ele, olha, siga por esse caminho, esse aqui você sai um pouco dele, fazendo uma trajetória, voltando no tempo. O que é que o senhor diria para ele, deputado? Acho que pensar muito antes de agir. Ter mais cautela na hora de tomar uma decisão. Talvez eu acho que nessa época eu tomava algumas decisões precipitadas. Não, mas aí eu acho que também é fruto da imaturidade, né? Da idade. Eu acho que o conselho que eu daria era esse conselho, né? Ter mais cautela na hora de tomar as decisões. Porque lhe confesso que na década de 90, onde eu tive uma militância muito forte no movimento estudantil, ainda tinha um lado radical. Tomava algumas decisões muito mais pela emoção. E talvez o tempo fosse que fez com que eles amadurecessem naturalmente. Mesmo em alguns momentos deixando de tomar algumas decisões importantes, a gente está muito mais preparado para e mais maduro, né, para tomar as decisões no dia a dia, seja na vida pessoal ou na vida pública. Bem, deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui. Acho que foi muito bacana isso que o senhor colocou para a gente como experiência. O principal desse nosso podcast aqui é tratar de exemplos, né, de inspiração para outras pessoas. Por isso que a gente pediu que o senhor falasse o que é que o senhor recomenda, né, para quem quer, inclusive, seguir nessa carreira política, de trabalhar com gestão, de trabalhar, como o senhor também colocou, sobre empreendedorismo. Então, muito obrigado, deputado, por participar do nosso podcast.
Piauí em Cidade. Eu que lhe agradeço, Alice, e lhe dizer que fiquei feliz da participação, né? Tá com 1 hora, eu imaginei que o tempo passa muito rápido. Foi bom o Tava papo. tão gostoso o papo que passou rápido, mas agradeço e estamos abertos para outras oportunidades. É isso aí, deputado. E eu quero agradecer a você que acompanhou até aqui o nosso podcast Piauí em Cidade. Lembrando que esse é o nosso 20º episódio e você que é inscrito, espalhe, compartilhe à vontade, tá certo? Acompanhe também os cortes deste podcast que a gente divulga na nossa TV 86 e dentro das nossas redes sociais, dentro do Instagram do Piauí em Cidade e do Portal 86. Lembrando que te aguardo no próximo episódio do Piauí em Cidade e nos outros episódios de outros podcasts que nós fazemos aqui no Portal 86, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Te aguardo no próximo Piauí em Cidade.